Semestre 2021/2, SIC 0251, Laboratório de Circuitos Lógicos, Universidade de Brasília, Grupo 44, componentes do Grupo São Gabriel, Construção Miranda, Rafael Alves Pereira. Esse é o vídeo correspondente ao exercício de número 5 do projeto final, que pede para a gente mostrar o resto da divisão em R1, da divisão R2 por R3, mostrar o resto, sendo que R2 e R3 podem assumir essas margens de valores, são todos os valores possíveis de se representar com 16 bits para todos os números positivos, exceto que R3 não pode ser igual a zero. Bem, a lógica do circuito é semelhante à lógica do programa, é semelhante à lógica do programa 3, em que foi estabelecida uma divisão de R1 por R2, mostrando o resultado da divisão inteira. Então a gente tem aqui, por exemplo, os cinco códigos iniciais junto com o último código, e aqui é simplesmente feita uma comparação, se dá que é simplesmente eu vou subtraindo de R2 R3, toda vez que eu subtraio eu adiciono um em R1, ou seja, eu estou contando quantas vezes dá para subtrair, e essa é justamente a definição de uma divisão. Como é que eu sei quantas vezes dá para subtrair? Vendo se o valor de R3 é maior do que o valor de R2. Se o valor de R3 for maior que o valor de R2, a minha subtração vai dar menor do que zero. Portanto, ela não é possível de ser realizada, porque nós estamos trabalhando com valores positivos. Então, logicamente, eu vou por o fim se isso acontecer. Mas se enquanto o R2 for maior ou igual, eu consigo subtrair. E aí eu vou subtrair e vou anotar essa subtração, no final eu mostro o resultado da subtração. Só que, para o resto, o importante não é o resultado da subtração. Não é quantas vezes eu subtraí, mas o que ficou, ou seja, o valor de R2 quando eu parei de subtrair, quando não deu mais. O que ficou aqui é o que a gente quer, quando não dá mais para subtrair. Esse representa o resto na divisão inteira, com números positivos. Então, eu simplesmente, o que importa não é o valor de R1, o que importa é o valor de R2. Então, eu simplesmente adicionei uma linha a mais, essa linha amarela, para dizer que o valor de R1 é o valor de R2 quando a condição foi quebrada, ou seja, quando eu saí do loop aqui. E aí, justamente, tendo esse valor em R1, eu simplesmente mostro R1. Não tem muito, só uma simples adaptação aqui. É claro, esse programa é versátil porque se eu apagasse essa linha, eu poderia mostrar o resultado da divisão sem ser o resto, o resultado mesmo. Mas justamente por conta dessa linha aqui. Mas se eu não quisesse essa versatilidade, eu poderia inclusive apagar essa linha, que o programa estaria funcionando normalmente. Então, para mostrar o resultado, eu vou abrir o programa aqui. Os valores já estão aqui, o circuito, né? O programa já está na memória. Só para conferir, a gente está dividindo o número máximo, né? Que é 65.535. A gente está dividindo esse número por 1000, certo? E aí 65.535 dividido por 1000 dá 65. E o resto dá 535, que em hexadecimal esse valor corresponde a 217. Então, eu vou dar um play. Dei um play. Tá, eu vou ativar o clock automático, porque eu já demonstrei o funcionamento do circuito em outros vídeos anteriores. Aqui é mais para a gente obter o resultado. Você pode ver que a frequência está alta, então ele já obteve o resultado aqui. Já obteve o resultado. Opa! Desculpa. E foi justamente, como vocês viram, foi 217, certo? O resultado. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou subtrair 2 aqui. F, depois E, depois D. Ou seja, eu subtraí 2 do meu dividendo. Então, é de se esperar que, como o meu dividendo é bem grande e o meu divisor é bem grande, é de se esperar que vai ficar 65.530 e 530, não mais 535, mas 533. Então, o meu resultado vai ser, o meu resto vai ser 533, que em hexadecimal vai ficar 217 menos 2, 215, perdão. Então, eu simplesmente vou dar um play. Vou dar o clock com reset ativado. Eu vou ativar o clock automático aqui para
Vou até diminuir um pouco aqui para facilitar a visualização do problema. Ele vai fazendo as contas, vai calculando e obteve exatamente 215 como esperado, indicando que o circuito está funcionando.